Então, com o professor Gerson. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Saúde e paz aí para vocês. Meu nome é Gerson Ribeiro, sou professor aqui do CENIB, da Escola CENIB. E primeiro eu quero agradecer a Deus, acima de tudo, né, por esse momento, por esse dia, por esse privilégio de estar aqui com vocês. Agradecer a vocês também pela presença aqui, pelo prestígio. Agradecer aos mestres Dr. Antônio Biasoli, em memória, ao seu filho Antônio Biasoli Júnior, ao professor Antônio Brasil, diretor da Escola CENIB, e ao professor Mauro Jorge. São os meus mestres e muitos outros colegas que contribuíram muito para a minha formação, para o meu conhecimento, e muita gente contribuiu para eu estar aqui com vocês e a minha gratidão e reverência, tá? E depois eu vou dar oportunidade para vocês perguntarem, tirar dúvida ou comentarem. Valeu? Olha, a gente está vivendo momentos de transição novamente, né? Em relação à radiologia convencional, que é a primeira especialidade, digamos assim, que surgiu na área da imagem. E interessante que como é que a radiologia convencional ela foi maltratada durante esse tempo todo? E à medida que surgiu outras modalidades, tomografia computadorizada, ressonância, mais maltratada ainda foi. E interessante é o seguinte, é que a radiologia convencional ela vai durar muito tempo ainda. Como é que a gente sabe disso? Como é que eu posso afirmar isso? Pelo fato dos fabricantes investirem em equipamentos cada vez mais modernos na radiologia digital, a gente entende que a radiologia convencional ela vai durar muito tempo ainda. E aí, pessoal, outro dia a gente recebeu um aparelho digital novo e a gente recebeu um vídeo explicativo sobre o equipamento digital. E qual foi a minha surpresa? Tinha lá duas radiografias de mão e uma delas com um posicionamento totalmente errado. E aí eu fiquei assim, abismado com o paradoxo, porque a gente está falando de uma modernidade, que é a radiologia digital, e a gente mostra uma radiografia que é a modalidade mais antiga do setor de imagem, com um erro grave de posicionamento. Então, a gente está aqui para fazer observações, como eu botei aí, observações interessantes, que vão enriquecer, que vão ajudar, que vão facilitar a você na hora de fazer o posicionamento. Tá? Então, a minha intenção aqui é trazer um olhar de detalhes que são importantíssimos para você na hora de realizar o exame. Eu não vou falar da rotina, de como eu faço aqui, como eu faço ali, não. Eu quero trazer informações enriquecedoras para facilitar, para quando você olhar o exame, você é, ter mais conhecimento, você ter uma bagagem e para que tudo fique mais fácil, tá bom? Olha só, uma coisa que não está aqui nas ilustrações, mas eu queria falar para vocês, é o seguinte: a costela, ela tem um formato diferenciado de todos os outros órgãos e ossos que a gente tem no corpo. Por quê? Ela começa saindo da vértebra, né? Vértebra torácica, e ela vai para as laterais, ela se projeta lateralmente, ela se projeta para frente e depois ela se projeta para baixo. Olha que coisa. Então é o osso longo, faz uma curva e a posição dela de novo, ela sai da vértebra lateralmente, se projeta para frente e depois ela se projeta para baixo. Isso requer um cuidado, uma atenção maior ainda na hora de fazer o exame, tá bom? Então,
Mais aqui, umas anotações que não estão aí. Na parte inferior e posterior da costela, ela abriga uma artéria, uma veia e um nervo na sua parte inferior e posterior. Então, por que que é importante isso? Quando você tem uma fratura de costela, você tem que ter todo o cuidado, porque ali está passando uma artéria, está passando uma veia e está passando um nervo. E não, então, não é só simplesmente uma fratura de costela. Tem estruturas delicadas envolvidas aí, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu rolar aqui. Isso aqui não importa muito, mas as costelas elas estão conectadas às vértebras torácicas, né? Então a gente tem 12 vértebras torácicas. Dessas 12, você tem cada vértebra torácica, você tem um par de costelas se projetando a partir dela. E aí, descendo um pouco mais aqui, vamos para cá. Olha só como é que é interessante o que eu falei para vocês, ó. A costela, ela sai, aqui está a vértebra torácica, aqui está a cabeça, né? Articulando com a vértebra torácica, ela sai, se projeta para o lado, depois ela se projeta para frente e ela tem um declínio, ela se projeta para baixo. E aí, olha só como é que é interessante o conhecimento da anatomia para uma questão de prova, uma questão de concurso. Olha como é que é importante isso. Por quê? Vamos supor que tem uma pergunta de concurso assim: qual a melhor incidência de costela para você visualizar a cabeça da costela? Então, se você sabe previamente que a cabeça da costela ela está localizada na porção dorsal ou torácica da costela e que essa cabeça se articula com a vértebra, logo você sabe que a cabeça da costela é posterior, né? Está aqui nessa região, né? Ela é posterior. E se na questão do concurso está perguntando qual a melhor incidência para visualizar, aí você já sabe que a melhor incidência é o AP. Por quê? No AP, a parte posterior vai estar mais próxima do filme. Logo, eu faço AP para aproximar a região posterior do filme e ter melhor visualização, tá bom? Aqui, ó, a divisão anatômica básica. Vamos ter cuidado com isso, por quê? A divisão anatômica básica das costelas é costelas verdadeiras, costelas falsas e, mais para baixo, costelas flutuantes. Tá? Essas costelas flutuantes, o nome já diz, ela articula com as vértebras torácicas e as suas extremidades distais estão soltas, não articulam com o externo. Então, as únicas costelas que não se articulam com o externo, direta ou indiretamente, são as costelas flutuantes, que é a 11ª e a 12ª, beleza? E outra coisa, essa divisão anatômica aqui, ela é diferente da divisão radiológica. Então, vamos prestar atenção nisso. Você tem uma divisão anatômica básica, que são 3, né? Costelas verdadeiras, falsas e flutuantes, mas que muito se difere da divisão radiológica. Porque na divisão radiológica, e aí as costelas elas têm uma peculiaridade, pessoal, das outras estruturas. Por quê? Tem uma complexidade maior. Aqui a gente vê que na divisão radiológica fala de costelas posteriores, que são aquelas costelas que estão próximas das vértebras torácicas. Você tem
as costelas anteriores, que estão projetadas junto com, se articulando com o externo, né? A gente tem as costelas acima do diafragma, abaixo do diafragma e as axilares. Então, olha só que coisa interessante. Quando eu falo de uma divisão radiológica de costelas posteriores, você me pergunta assim, ou imagina uma pergunta, uma questão de concurso. Qual a melhor incidência para visualizar costelas posteriores? Ou seja, próximo da, das vértebras torácicas. Então, se elas são posteriores, eu já sei que a melhor incidência é o AP. E por que isso? Porque no AP eu vou aproximar toda a região posterior do tórax ao filme. Eu vou estar reduzindo a distância objeto-filme. Logo, eu vou ter uma melhor visão de costelas posteriores. Então, olha só, se a costela é posterior, eu vou fazer AP, porque eu as aproximo do filme, reduzindo a distância objeto-filme. Nisso eu tenho mais nitidez. A mesma coisa aqui, ó, costela anterior. Qual a melhor incidência para a costela anterior? Aí já é o inverso, é o PA, né? Por que o PA? Pelo mesmo motivo. Se eu faço PA, eu vou estar aproximando a região anterior do filme e pelas mesmas razões. Acima do diafragma, as costelas acima do diafragma, detalhe, gente, todas elas são anteriores, tá? Sempre que eu falar de costela anterior, aí você guarda esse detalhe. Sempre que eu falar de costela anterior, eu vou estar falando de costela acima do diafragma. Então, vai ser PA, porque são anteriores, e mais um detalhe: sempre que for costela acima do diafragma, eu vou fazer em inspiração. Então, eu vou ter uma apneia inspiratória, ou seja, o paciente vai respirar fundo, encher o pulmão de ar para eu fazer essas costelas aqui. E abaixo do diafragma? Abaixo do diafragma é diferente. Eu vou fazer em expiração, o diafragma vai subir e eu vou ter o ar, toda a região escura vai subir e eu vou ter só partes moles na região dessas costelas. E detalhe, costelas abaixo do diafragma são costelas posteriores. Logo, eu faço costela em AP, por aquelas razões. Eu faço em AP para aproximá-las do filme. E aqui, costelas axilares. Costelas axilares, eu faço sempre em oblíqua. Aí pode ser oblíqua anterior ou posterior, como a gente vai ver, tá bom? Vamos passar para cá. Observação importante em relação ao contraste. Isso aqui, gente, é um tema importantíssimo que a gente tem que prestar atenção em relação ao contraste da imagem. Olha só, como eu botei aqui, repara, isso aqui tudo são sinônimos. Sinônimos, todos eles dizem a mesma coisa. Então, olha só, quando a gente fala, qual o contraste adequado para você visualizar costelas? O contraste adequado é o alto contraste, como está aqui, ó. O que é esse alto contraste? É o predomínio de preto e branco. Está aqui. O predomínio de preto e branco. Que também, como é que a gente consegue? O alto contraste, como eu consigo preto e branco, e como eu consigo a escala curta de contraste. Então, vamos só para clarear a nossa mente. Quando eu falo
de alto contraste é a mesma coisa que escala curta de contraste, que também é a mesma coisa de predomínio de preto e branco. Quando eu tenho preto e branco na imagem, eu tenho uma escala curta de contraste. Eu vou ter preto e branco. Eu não vou ter variações de cinza. Por isso que é a escala curta, que é a mesma coisa que alto contraste, ou seja, preto e branco. Isso, como é que eu consigo tudo isso aqui? Eu consigo usando alto MAS e baixo KV, tá? Aqui eu botei alto MAS e KV baixo. Aí eu consigo essa escala curta e esse alto contraste e esse preto e branco. E por que isso? Aí, por exemplo, imagina uma questão de concurso. O camarada pergunta assim, uma prova para emprego. O cara fala assim, pergunta assim para você, por que que é, numa radiografia de costelas eu preciso usar alto MAS e baixo KV? Olha que interessante. Por qual motivo, na radiografia de costelas, eu preciso usar alto MAS e baixo KV? Aí, gente, tem várias respostas essa pergunta. Eu preciso, aí você vai responder, eu preciso usar alto MAS e baixo KV porque eu quero usar alto contraste, ou porque eu quero uma escala curta de contraste, ou porque eu quero predomínio de preto e branco na imagem. Tudo isso aqui são sinônimos e responde essa pergunta. Agora, tem uma outra resposta também. Sabe por que que eu preciso usar alto MAS e baixo KV? Porque a costela, ela é um osso fino de baixa espessura e também porque ela é de baixa densidade física. Então, olha que legal. Além do osso ser fino, ou seja, ele vai ter baixa absorção, e a densidade de material também é baixa, eu tenho que usar raios moles. Como é que eu consigo raios moles? Com baixo KV. E um alto MAS, que é para dar aquele preto e branco, para a costela ser bem visualizada ali. Tá certo? E é diferente essa técnica, tudo isso aqui, pessoal, para costela, é diferente de pulmão, que eu sempre falo em sala de aula. Essa técnica para costela aqui é o oposto da técnica para pulmão, para campos pleuropulmonares, o famoso CPP, né? Se eu quiser fazer tórax para pulmão, eu vou usar o oposto disso aqui, o oposto. Ou seja, eu vou usar, se for para pulmão, tá? Campos pleuropulmonares, eu uso baixo MAS, alto KV, baixo contraste, escala longa de contraste, predomínio de cinza. Então, olha só que legal. Quando a gente fala desses detalhes aqui, relacionados ao contraste, quando eu quero radiografia de tórax para pulmão, vai ser o oposto do que eu uso para contraste em relação a costelas, que como está demonstrado aqui. Tá legal, gente? Então, fica, guarda esses detalhezinhos que é para a gente não ser apanhado de surpresa, tá bom? Vamos ver aqui. Como eu já botei a observação, isso se deve ao fato do osso da costela ser de baixa espessura e baixa densidade, tá bom? Então, vamos lá. Imagens das radiografias das costelas. Olha só. Quando, numa radiografia de tórax, você pede lá, o médico pediu, radiografia de tórax, indicação, fratura de costelas. Essa indicação, por si só, não resolve. Por quê? Porque quando o médico botou lá a indicação trauma em costelas ou fratura de costelas, você tem que saber qual foi a costela afetada, né? Se é a costela posterior, se é a costela anterior, se é a costela abaixo do diafragma e se são costelas axilares. Porque dependendo dessa região,
vai mudar a incidência, tá bom, galera? Uma outra coisa aqui que eu queria até comentar rapidamente com vocês é o seguinte: teve uma questão de concurso assim, qual é a melhor radiografia para arcos costais? Aí estava lá nas opções, PA, AP, oblíqua e inspiração e expiração. Ora, essa questão eu anularia. Por que eu anularia? Porque exatamente por isso pelo motivo que eu estou falando aqui. Quando o médico pede lá radiografia de tórax, indicação, fratura de costelas, ou ele vai indicar, ou ele vai indicar o local do trauma, se é em costela anterior, se é a costela posterior. Por quê? Porque isso vai determinar a incidência. Se são costelas axilares, vai determinar qual a incidência você vai fazer, ou quais as incidências básicas você vai fazer. No caso da questão do concurso, como ele perguntou qual era a melhor incidência para a costela, sem a indicação prévia, ora, não existe resposta. Se não existe resposta, a questão tem que ser anulada. Entendeu? Então, você pode me perguntar assim, mas professor, ô Gerson, qual a melhor incidência para a costela? Ora, se lá no pedido o médico pediu tórax para costelas e ele não indicou o local da fratura, aí cabe a você fazer a anamnese ao paciente. Você chegar para o paciente e perguntar para ele aonde é a sua dor ou aonde foi o trauma. Ou então você usa uma linguagem mais simples, né? Aonde foi a pancada? Eu trabalho num lugar que tem muitas fazendas, é uma região interiorana, serrana, que ocorre muitos casos de fratura de costela por coice de animal, ou coice de boi, ou coice de cavalo. E aí a pessoa chega lá, eu tomei um coice de um cavalo. Então você pergunta para ele, onde foi a pancada? Onde está doendo? Você usa uma linguagem mais comum, mais simples. Aí ele vai dizer, é aqui, na frente, anteriormente. Ou ele vai dizer, é aqui, por exemplo, região axilar. Ou ele diz, nas costas, estou com uma dor muito grande nas costas. Esse local, a partir da sua anamnese, já que o médico não indicou no pedido, vai determinar as incidências que você vai fazer. Então, por exemplo, se ele tomou um coice em região anterior do tórax, ele está com uma dor aqui próximo do externo, nas costelas anteriores. Então, você vai fazer um PA e você vai fazer uma oblíqua anterior, que daqui a pouco eu vou falar, porque tem detalhes aqui, quando é oblíqua anterior, tá bom? Então, se for um trauma, o paciente está com muita dor nas costelas posteriores. Ora, aí você vai fazer um AP e uma oblíqua posterior. E pelo qual motivo? Porque você vai aproximar a área afetada do filme. Se a área afetada é a costela posterior, das costas, você fazendo a P, o paciente de frente para o raio central, automaticamente a região posterior está mais próxima do filme, não é isso? E aí você vê com mais nitidez. Você reduziu a distância objeto-filme, você evitou ampliação, você ganhou nitidez, então o local do trauma vai determinar a posição que você vai fazer. Tá tranquilo, gente? Então vamos lá. Costela posterior. O paciente está com dor nas costelas, nas costas posteriores. Você vai fazer um AP. E aí você fala assim, ô Gerson, onde é que estão as costelas posteriores? Pessoal, eu trabalhei com um médico ortopedista que ele atendia muita gente, um médico formado na UERJ, né? Fez residência na UERJ, e ele falava para mim assim, Gerson, quando for costela, dá uma olhadinha para mim, porque eu sou péssimo de costela. Me ajuda aí. Beleza. E aí eu comecei até a me esmerar mais em estudar costelas para poder ajudá-lo. Eu vi a humildade dele, eu vi
né, a sinceridade dele de me pedir ajuda, e eu procurei me esmerar para poder ajudá-lo melhor. Então, olha só, está aqui um AP de tórax para costelas posteriores. Aí você me pergunta, onde é que tem as costelas posteriores? Você até pode estar vendo, está aqui, ó. Olha as costelas posteriores aí. E aí tem um macetezinho que eu passei para esse médico. Eu falei, doutor, faz o seguinte, quando você quiser saber qual é a costela posterior ou anterior na radiografia, é muito fácil. É só você pegar aqui, ó. Quando ela está saindo da vértebra, olha aqui, a vértebra torácica está aqui, repara que a costela está saindo da vértebra, aqui, ó. Logo, ela é costela posterior, tá bom? E quando você vê a costela descendo e ela não está saindo da coluna, da vértebra torácica, ela está saindo daqui, ó, essa região aqui são as costelas axilares, que estão sobrepostas. Quando você vê a costela saindo daqui dessa linha axilar e descendo, e você vê a ponta dela aqui, ó, ela está descendo, saindo da linha axilar, saindo da costela axilar, descendo, e a ponta dela está livre. Olha aqui, ó, repara aqui, aqui tem uma, aqui tem a outra, ela saindo da costela axilar. Essa aqui é a anterior, essa aqui é a anterior, e essa saindo da vértebra torácica é posterior. Tranquilo? Você viu que é fácil você identificar na imagem qual é a costela posterior e qual a anterior. Então, de novo, só para repetir para a gente gravar bem, porque ajuda a gravar. Para ver a costela posterior, ela está saindo da vértebra torácica, da coluna torácica aqui. Para saber qual é a costela anterior, ela está saindo da linha axilar ou saindo da região axilar, onde estão as costelas axilares, para baixo, e você consegue visualizar a ponta dela, tá? Você consegue visualizar a ponta dela. Tá aqui, ó, costela anterior, saindo da linha axilar. Beleza? Então, pessoal, só para a gente dar uma treinada, olha aqui, ó. Olha uma costela posterior pulando. Olha uma costela, outra costela posterior. Estão aqui saudáveis, íntegras, sem fratura. Agora, olha essa costela posterior aqui. Você vê que tem esse espaço entre uma e outra. Olha aqui, aqui tem uma lesão. Na verdade, não é nem fratura, é uma lesão, né? Alguma patologia óssea que lesionou e destruiu esse arco costal aqui, essa costela, tá vendo? A setinha vermelha e amarela mostrando para a gente aqui, tá certo? Então você visualiza bem, né? Essa é a incidência. E aí, aqui sendo costela posterior, você vai fazer uma AP, pelos motivos que a gente já sabe, e uma oblíqua posterior. E detalhe, aqui, por exemplo, aqui é uma costela posterior direita. Aí você vai fazer oblíqua posterior direita, ou seja, o mesmo lado afetado. Então, grava isso, mais um macete. Quando for costelas posteriores, você vai fazer AP e você vai fazer oblíqua posterior para costelas posteriores para o mesmo lado. Se for o lado afetado, o lado direito, você vai fazer oblíqua posterior direita, tá bom? Como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui eu botei uma imagem unilateral, ou seja, um hemitórax, porque, detalhe, a costela, quando for anterior ou posterior, ela tanto pode ser bilateral, dependendo do pedido, da necessidade, como pode ser unilateral, que é um hemitórax. Tá bom? Então, vai depender do pedido e da indicação. Agora, segundo caso, costelas anteriores. Costelas anteriores. De propósito, pessoal, eu botei a mesma radiografia. Por que eu botei a mesma radiografia? Porque a gente tem boa visualização aqui, tanto de costela posterior quanto da anterior. Então eu falei, bom, vou usar a mesma imagem, porque a gente está vendo bem tanto a posterior quanto a anterior.
Aí eu optei por usar a mesma imagem. Agora, detalhe, quando for oblíqua anterior, qual é a incidência que a gente vai fazer? PA ou AP? Dica. Vamos lá, vamos dar a dica. Se aqui é a costela anterior, eu tenho que aproximar essa estrutura de interesse, que são costelas anteriores, aproximar do filme, não é isso? Reduzindo o quê? Distância objeto-filme, a DOF. Porque com isso eu vou reduzir a ampliação e vou melhorar a nitidez. Se é costela anterior, eu vou fazer PA, certo? Por quê? O paciente vai estar de costas para o raio central no PA e vai estar de frente para o receptor, né? Então, vai ser um PA para você visualizar costelas anteriores. E aí, mais uma vez, as costelas anteriores estão aqui, ó. Ela sai da linha axilar, descendo, tá? E você vê a extremidade dela. Beleza? Muito bem. Aí, ó, tá aqui um exemplo que eu quis tirar para vocês, para a gente ver dessa ilustração da anatomia, a costela posterior saindo da vértebra torácica e a costela anterior articulando com o externo. Detalhe, na ponta, que é a extremidade external, que é a anterior, para o externo, tem um gap aqui, um espaço vazio, que você não vê na imagem. Por que você não vê na imagem? Porque a extremidade da costela anterior, que é a extremidade external, ela tem uma parte que é de cartilagem. Essa cartilagem hialina, ela não aparece na radiografia, ela é radiotransparente, então não é visualizado, tá bom? Por isso é que você visualiza, quando você vê costela anterior, você visualiza a ponta dela, porque essa extremidade de cartilagem, articulando com o externo, não é radiotransparente, não absorve radiação, portanto, é invisível na imagem. Logo, você vê a ponta da costela, que é a extremidade external. Tá bom, pessoal? Outra coisa aqui que eu quero aproveitar essa ilustração é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a costela ela sai da vértebra torácica, ela se projeta lateralmente. Então, vou pegar essa costela aqui, ó, essa. Ela se projeta saindo da vértebra, se projeta lateralmente, depois ela faz uma curva se projetando para frente, só que tem um detalhe. Quando ela se projeta para frente, ela não vem no mesmo nível, ela não vem no mesmo plano. Ela se projeta para frente e para baixo, descendo. Então, olha que coisa interessante. A vértebra ela começa num plano e ela termina num plano inferior, bem abaixo. A literatura diz o seguinte, que de onde ela começa, na vértebra torácica, tem uma diferença de onde ela termina de 8 a 13 centímetros de altura. Então, ela começa 13 centímetros, né? Vai depender de biotipo, né? De paciente para paciente. Cada biotipo tem uma conformidade, uma distribuição. Então, ela pode começar 8 centímetros ou 13 centímetros acima e terminar de 8 a 13 centímetros para baixo. Tá bom? Então, na radiografia, você vê ela começando numa altura e ela termina anteriormente, você vendo a extremidade dela, num plano bem inferior. E aí, só para você anotar, a nível de concurso, a nível de prova, ela termina no nível de 8 a 13 centímetros inferior de onde ela começou. Tá bom, pessoal? Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Essa linha axilar, ela aparece, que é chamado de costelas axilares, ela está no plano axilar ou linha axilar, ou seja, embaixo da axila, né? A região do tórax, embaixo da axila.
ela aparece amontoada, ou seja, sobreposta na radiografia. Então, você vê aqui, ó, todas essas sobreposições, essas imagens laterais aqui, são costelas axilares. Por que está sobreposto assim, amontoado? Você vê tudo uma linha branca, né? Porque está sobrepondo. Ela faz uma curva, então a costela de cima se sobrepõe com a costela de baixo. E aí vem fazendo esse amontoado, essa sobreposição. Aí você fala para mim, bom, e para ver essas costelas aqui nitidamente e dissociadas, ou seja, sem estar amontoado, o que é que eu faço? Aí sim, para você ver essas costelas axilares, que na ilustração é essa linha aqui, ó, essa linha, a gente vai fazer as oblíquas. Tá aqui as oblíquas, ó, costelas axilares. Você faz as oblíquas, tanto pode ser oblíqua anterior ou oblíqua posterior. Tá aqui, tá, galera? Agora, olha só. Vamos supor que no pedido, aí é a questão do pedido médico. O paciente reclama de um trauma nas costelas laterais, ou seja, aqui do lado, aqui embaixo da axila, na lateral do tórax. Vamos supor que ele bateu no acidente de carro, bateu com o lado lateral aqui na linha axilar. Aí, se no pedido médico não está falando de costelas axilares, e o paciente, você perguntou para o paciente reclamou, ele falou assim, ó, eu estou com dor aqui do lado. Aí você sabe, você tem uma formação, você sabe, opa, ele está com trauma na região axilar, logo, são costelas axilares afetadas, eu vou fazer as oblíquas. E aí você me pergunta, professor Gerson, por que as oblíquas são importantes para costelas axilares? Olha que pergunta legal. Tem aluno que não faz, até profissional mesmo, que não faz a pergunta, porque ele não quer passar por burro ou achar que ele fez uma pergunta idiota. Gente, isso é mais comum, esse sentimento é mais comum do que a gente imagina, tá? Eu não vou perguntar porque essa pergunta é idiota, o pessoal vai rir de mim ou achar que eu não sei. E, na verdade, são as perguntas que movem o mundo. O grande profissional ele é feito de perguntas, de dúvidas. Tá? Então, olha que pergunta maravilhosa. Ora, por que que para ver costelas axilares eu faço oblíquas? Então, olha só, olha essa imagem aqui primeiro. Olha como é que parece que a costela foi esticada. Você pegou, puxou, esticou a costela e ela ficou esticada, assim, ficou reta. A costela não faz mais aquela curva, ela está esticadona, que a gente diz tecnicamente que ela foi alongada radiologicamente. Isso é verdade. Aí você me perguntou, professor, por que para a costela axilar eu faço oblíqua? Lembra que eu te falei que no PA ou AP, as costelas axilares elas estão amontoadas? Está aqui, ó, está amontoado. Ora, pode ter uma fratura aqui, gente, e no PA e no AP ficar escondida essa fratura. Isso é muito comum. Ela fica escondida aqui, nessa região. Aí, opa, se o paciente relatou um trauma e dor nessa região, e eu quero ver costelas axilares, eu vou fazer as benditas oblíquas para visualizar essas costelas axilares. Aí, as costelas axilares agora estão aqui, ó. Elas estão bem alongadas, dissociadas, bem visualizadas aqui. Até nessa parte aqui que você tem sobreposição, você tem uma visualização melhor. Aqui, gente, na verdade, já é costela anterior, tá? As axilares estão alongadas aqui, ó, que você alongou na oblíqua. Aí elas estão visualizadas. Se tiver uma fratura aqui na costela axilar, ela vai aparecer. Aqui já é anterior, que você vai ver muito bem no PA, como a gente demonstrou lá atrás. Beleza? Agora, detalhe, como é que eu faço? Quando, ou melhor, quando eu faço oblíquo anterior
ou quando eu faço oblíqua posterior? Pessoal, pelo mesmo motivo do PA e do AP. Se for costela anterior, eu vou fazer PA, porque eu estou aproximando a região anterior do filme ou do receptor, se for radiologia digital, né? Se for costela posterior, eu vou fazer oblíqua posterior, porque eu vou estar aproximando a região posterior do receptor. Beleza aí, galera? Agora, vamos lá. Sempre, quando é que vai ser oblíqua anterior? Nas oblíquas anteriores, tem um detalhe importante. Por quê? Olha só, outro lance para a gente ficar ligadão aqui. Deixa eu botar nessa imagem aqui. Essa aqui mesmo. Olha só, quando for oblíqua posterior, vamos supor que o trauma seja em costela posterior direita. Ou seja, o trauma é do lado direito e posterior. Então, a minha oblíqua vai ser oblíqua posterior direita. Então, guarda isso. Sempre que for trauma posterior, a oblíqua vai ser para o lado do trauma. Se o trauma é em costela posterior direita, logo a minha oblíqua vai ser posterior direita, ou seja, para o mesmo lado do trauma. O trauma é em região posterior direita, a minha oblíqua posterior direita. Aí você fala, mas peraí, e quando for costela anterior? Costela anterior, não vai ser o mesmo lado? Não. Olha só, gente. Outro segredozinho que vocês já sabem ou já esqueceram, mas que é importantíssimo. E aí a gente vai ver os detalhes. Se for trauma em costela anterior, vamos supor, trauma em costela anterior direita. Costela anterior direita. Qual vai ser a minha oblíqua? A minha oblíqua vai ser oblíqua anterior esquerda. Então, regra, quando o trauma for de um lado, na costela anterior, a oblíqua anterior vai ser para o lado oposto. Repetindo, se o trauma é costela anterior direita, a minha oblíqua será oblíqua anterior esquerda, ou seja, para o lado oposto. Aí você me pergunta, por qual motivo? Quando eu faço, olha aqui para o meu corpo, a oblíqua oposta, ou seja, o trauma é em costela anterior direita, e eu faço a oblíqua oposta, ou seja, eu faço oblíqua anterior esquerda, eu estou conseguindo tirar a coluna torácica de cima do trauma. Então, olha aqui no exemplo. Eu tenho a coluna torácica aqui, e eu tenho a costela anterior aqui, né? E as axilares aqui, sem sobreposição, livre, sem sobreposição. Se eu fizer a oblíqua para o mesmo lado, eu vou jogar a costela em cima. A costela não, perdão. Eu vou jogar as vértebras torácicas em cima da costela anterior que eu desejo visualizar. Tá bom? Então, repetindo, se eu quero oblíqua anterior direita, para visualizar costelas anteriores direitas, eu vou fazer oblíqua oposta, eu vou fazer oblíqua anterior esquerda. Qual é a finalidade? Tirar a vértebra torácica de cima, ou seja, as costelas anteriores serão visualizadas sem sobreposição. Agora, se eu quero ver costela anterior direita, se eu fizer uma anterior direita para o mesmo lado, eu vou jogar toda a coluna torácica em cima do que eu quero ver, que são as costelas anteriores direita. Entendeu? Por isso que nas oblíquas anteriores eu faço a oblíqua para o lado oposto, para retirar a coluna torácica, para evitar sobreposição. Show de bola? Agora, um outro detalhe importantíssimo que a gente esquece
na hora da pergunta lá do concurso. Vamos supor que você está fazendo uma provinha que vale o teu emprego. Aí, tem uma pergunta que diz assim: qual a distância foco-filme para costelas anteriores e costelas posteriores, no PA ou no AP? Então, qual a distância foco-filme para AP ou PA de costelas? A distância foco-filme é 1 metro, 1 metro, no PA ou no AP. Agora, com a distância foco-filme para oblíquas anteriores para costelas. Então, pessoal, olha só. Eu acabei de falar para vocês que nas costelas anteriores você faz oblíqua para o lado oposto. Ou seja, se eu quero ver costela direita, eu faço oblíqua anterior esquerda. O que aconteceu aqui? Eu aumentei a distância objeto-filme, não é isso? Eu aumentei a distância objeto-filme. Se eu aumentei a distância objeto-filme, eu afastei a minha área do filme ou do receptor, na distância foco-receptor, melhor dizendo, só para atualizar isso, distância foco-receptor, eu vou ter uma ampliação de imagem. Sempre que eu afasto a área de interesse do receptor, ou seja, é a DOR, distância objeto-receptor, eu amplio. E quando eu amplio, normalmente, não é sempre, mas normalmente, eu perco nitidez. Não é sempre, mas normalmente. Aí você me pergunta, o que eu tenho que fazer para recuperar essa nitidez devido ao aumento da distância objeto-receptor? Aí eu aumento a distância foco-filme. Então, nas oblíquas anteriores para costelas, arcos costais, eu sempre vou usar maior distância foco-filme, ou seja, 1,5 m de distância foco-filme ou 1,80 m. Qual é o motivo? O motivo é que eu aumentei a DOR, eu aumentei a distância objeto-receptor. Lembra que é para tirar a coluna torácica de cima, nas costelas anteriores? Se eu aumentei a distância objeto-receptor, para evitar a perda de nitidez causada por esse aumento de DOR, eu tenho que aumentar a distância foco-filme para 1,5 m ou 1,80 m. Beleza, pessoal? Não esquece dessa dica aí que vale a vaga de emprego, beleza? Tá certo? E aqui, para a gente finalizar, as costelas flutuantes. Em anatomia, eu falei no início da aula, a gente já está terminando. Valeu, galera? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, prepara aí. Para fazer as costelas flutuantes, vamos lembrar quais são as costelas flutuantes. É a 11ª e a 12ª. Então, o 11º par de costelas e o 12º par de costelas, eles são classificados como flutuantes. Qual é o motivo disso? Por que são chamados de flutuantes? Porque apenas, vamos ver aqui olha aqui, ó, a 11ª costela, olha a pontinha dela aqui, olha aqui a 12ª, que é mais curtinha. Inclusive, na ilustração tem uma fraturinha aqui, só para enriquecer. Por que são chamadas de flutuantes? Repara que elas só se articulam com a vértebra torácica, aqui, ó, 11ª vértebra torácica e a 12ª vértebra torácica. A sua extremidade, que aqui não é anterior nem external, tá, pessoal? Vamos entender o seguinte, ó. Essas duas vértebras não, perdão, os dois últimos pares de costela, que são chamados de flutuantes, eles não têm extremidade anterior e não têm extremidade external. Não tem. Diferente das outras 10. Por que não tem? Porque eles nem são anteriores, eles são totalmente posteriores, e por isso mesmo não se articulam com o externo. Logo, não são chamados de extremidades externais. Ela só tem, na verdade, a extremidade torácica
onde está articulando aqui, né? Ou a extremidade dorsal, e a extremidade lateral, que é aqui a pontinha dela, tá certo? E por esse motivo, elas são chamadas de flutuantes, porque uma das extremidades fica solta, tá? Logo, é chamado de costela flutuante. Elas são é, posteriores, tá? Agora, olha só, uma perguntinha para a galera que gosta de estudar. Olha a pergunta maliciosa, a pergunta perigosa, que todo mundo pensa que é fácil. Vou perguntar: quais as incidências ideais? Faz de conta que essa pergunta é do concurso, está valendo um emprego, ou então não precisa ser concurso. Pode ser, você é candidato a uma rede aí hospitalar que ela faz a prova, né, para critério de vaga. Então, a pergunta é a seguinte: quais as incidências ideais ou adequadas para costelas flutuantes? Então, dou 10 segundos para vocês pensarem. Fala para mim, quais são as incidências ideais para costelas flutuantes? Aí, pessoal, eu já dei uma cola para vocês. Eu falei para vocês, está aqui na ilustração, que está aqui na imagem, uma imagem horrível, por sinal, que a gente quase não vê direito, mas está aqui, ó, uma flutuante, e a outra está embaixo aqui, quase. Não, essas duas, perdão. Essa é a 11ª e essa é a 12ª. Como as costelas flutuantes, elas estão em situação posterior, elas são peculiares, elas não fazem aquela curva para frente, elas se projetam lateralmente e elas são posteriores. Por elas serem posteriores, exatamente como você falou, você faz a P, porque você vai colocar a região posterior do tórax próximo do receptor. Logo, você vai ter mais detalhe de imagem e você reduziu a distância objeto-receptor e você ganha nitidez. Maravilha, então é o AP. Agora, quando for a oblíqua, você falou aqui nessa ilustração que é oblíqua esquerda, mas é oblíqua, pontinho, pontinho, esquerda. Você vai fazer uma oblíqua posterior. Continuar no posterior, exatamente. Por quê? Pelo mesmo motivo do AP, porque você vai aproximar a Da área de aproximação. do filme ou receptor para você ter mais nitidez. Então, valeu. Gente, olha só, o tempo acabou. Eu só vou completar aqui dizendo o seguinte: que sempre que tiver fratura de costelas, você deve fazer uma radiografia de tórax para campos pleuropulmonares, tá bom? Então, sempre que houver fratura de costelas, deve incluir na rotina um PA de tórax para campos pleuropulmonares, para ver pulmão. Para quê? Para você descartar hemotórax, sangue no pulmão, ou pneumotórax, tá bom? Que é ar nos pulmões. Por que isso? Porque na fratura de costela você pode ter uma lesão, uma perfuração de parênquima ou de vaso, e pode ter sangue, ou você pode ter um acúmulo de ar devido à lesão. E aí, por esse motivo, para você visualizar ou hemotórax ou pneumotórax, você faz um PA de tórax para pulmões. É o famoso CPP, campos pleuropulmonares. O tempo esgotou. Muito obrigado e quando sempre que precisar tirar dúvida, pode me procurar através da Escola CENIB ou o Professor Brasil, o meu mestre. Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus e um futuro maravilhoso aí, sucesso na profissão, tá? Um abraço.